Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à unidade 5 da disciplina de Enfermagem e Centro Cirúrgico. Eu sou o professor Andrei Hudson e estamos chegando na reta final. Agora a gente chega na última parte do cuidado perioperatório. Então a gente já viu na unidade 3 sobre o pré-operatório, a gente viu na unidade 4 sobre o transoperatório e agora a gente fecha na unidade 5 com o pós-operatório. Eu já adianto para vocês que o pós-operatório ele é o momento mais desafiador. Por quê? O pré-operatório e o transoperatório ele tem muitos protocolos. Então tem muitos checklists, tem rotinas muito bem estabelecidas, muito bem organizadas. E não é que o pós-operatório não tenha, mas é porque ele é muito imprevisto. As variações que acontecem entre os pacientes, né, mesmo pacientes que realizaram a mesma cirurgia, elas são muito grandes. A resposta ao trauma que cada paciente vai apresentar, as respostas às anestesias, ao bloqueador neuromuscular, a forma como cada organismo metaboliza de forma diferente o anestésico, o próprio bloqueador ou o sedativo, isso traz uma certa imprevisibilidade. E outra coisa muito importante entender nesse cenário do pós-operatório é que esse é aquele momento em que você, de fato, vai atrelar as diversas disciplinas que você teve aí ao longo do curso. Anatomia, fisiopatologia, fisiologia, as disciplinas relacionadas até, inclusive, bioquímica, biologia celular, todas elas integram agora, e esse conhecimento ele é completamente necessário para que você possa fazer uma boa avaliação do seu paciente, certo? Dado essa introdução, que isso é importante ser reforçado, a gente começa de fato o nosso conteúdo. Bom, a gente precisa entender que o pós-operatório, ele tem então já o entendimento de que ele vai ser realizado desde a saída do paciente da sala cirúrgica até a recuperação pós-anestésica. E na sala de recuperação pós-anestésica, esse paciente ele precisa ser visualizado o tempo todo, porque ele é um paciente que está se recuperando da anestesia, como diz o próprio nome da sala, mas esse é um momento em que ele vai apresentar bastante instabilidade, seja instabilidade neurológica, instabilidade hemodinâmica, instabilidade respiratória, e outros tipos de instabilidade, né, que pode acontecer como instabilidade metabólica, mas isso também depende de paciente para paciente. Mas esse é um cenário em que o paciente ele apresenta essas instabilidades e aí precisa justamente de uma visualização maior, e nesse cenário a enfermagem ela é 100% atuante, tá? O técnico de enfermagem ele auxilia muito justamente na parte técnica, mas essa visualização do paciente, o controle dos riscos, a progressão dele é um papel estrito da enfermagem, né? Do enfermeiro, da enfermeira, ou seja, aquele de ensino superior. Então, vamos lá. Paciente se recupera ali justamente na sala de recuperação pós-anestésica e aí ele é encaminhado para a unidade de internação, para a clínica cirúrgica, ou para UTI, ou até mesmo a alta para casa, né? Isso vai depender de cada caso, do fluxo de atendimento, da necessidade que esse paciente tem. Então a gente entende que todo esse período aí é o período do pós-operatório. Quando a gente está falando da cirurgia, é muito comum as pessoas entenderem que os riscos no pós-operatório, eles vêm principalmente da anestesia. Se é uma anestesia local, se é uma RAC, se é uma anestesia geral, mas a gente precisa entender que a própria cirurgia, o próprio trauma cirúrgico, ele também apresenta algumas repercussões no organismo, como por exemplo está no material de vocês, a liberação de catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina, o cortisol e também citocinas inflamatórias. E o que essas substâncias elas provocam no organismo? Aumento da frequência cardíaca, elevação inicial da pressão arterial, aumento no consumo de oxigênio, principalmente para metabolizar
tudo isso, a mobilização de reservas energéticas, e aí a gente precisa lembrar que esse paciente é um paciente que já vem de jejum, a intensificação do metabolismo celular, inclusive esse é um paciente que ele pode acabar catabolizando também, por conta dessa reserva que ela pode ser insuficiente. E além dessas repercussões do próprio trauma, né, cirúrgico, ou seja, a cirurgia em si, a gente tem as repercussões do anestésico, que podem ser em vários sistemas, como por exemplo, no sistema nervoso central, a redução do nível de consciência, a lentificação cognitiva, alteração da percepção sensorial, a sonolência residual também. Quando a gente fala no sistema respiratório, primeira coisa que a gente pensa é em depressão respiratória, tá? Principalmente ali nos anestésicos que são sistêmicos, né, na anestesia geral, que a gente chama, mas eu também tenho a redução da resposta ao dióxido de carbono, então o organismo ele não consegue reagir muito bem, então esse é um paciente que tem a possibilidade de entrar em uma acidose respiratória, e aí o mecanismo de compensação, ele acaba não acontecendo por conta dessa resposta lentificada ao dióxido de carbono. Eu também tenho a diminuição do tônus muscular das vias aéreas, o que você tem a resposta à tosse, a resposta a essa mobilização de secreção, ela é muito ruim. Então esse é um paciente que não consegue mobilizar muito bem secreção, além dos riscos de broncoaspirar. Esse é um paciente que tem uma saturação de oxigênio mais baixa, porque eu não estou conseguindo ventilar muito bem, e aí, justamente, como eu falei, na redução da eficiência ventilatória. No sistema cardiovascular, eu tenho uma vasodilatação periférica, isso é tanto a resposta ao anestésico, quanto a resposta ao trauma cirúrgico, redução da pressão arterial, alterações na contratilidade cardíaca, e aí se eu tenho alteração na contratilidade cardíaca, aí acaba que o corpo força mais ainda a liberação de catecolaminas, a instabilidade hemodinâmica transitória. Então assim, pensa, a gente precisa levar em consideração que muitas das vezes o paciente, ele recebe a orientação dos riscos da cirurgia, e não dos riscos do pós-operatório. E por que muitas das vezes isso não acontece? Justamente porque é difícil mensurar esse risco no pós-operatório. É muito mais fácil a gente mensurar o risco na cirurgia, porque a gente sabe ali justamente o que vai ser realizado, o que não vai ser realizado, qual tipo de corte, qual tipo de incisão que será feita, se a cirurgia será uma cirurgia minimamente invasiva, ou seja, uma cirurgia que vai ser feita por vídeo, se é uma cirurgia robótica, o grau de especialização também dos profissionais. Então, tudo isso ele é fácil de mensurar. Agora, o pós-operatório, não. É muito complicado. Então, o que acontece? Quando chega nesse momento, a gente vai se deparar com uma situação que ela é muito parecida com aquele dilema do o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí a resposta é que depende, né, da questão do ovo e da galinha. E nesse momento aqui também é a mesma coisa. Bom, então a depressão respiratória que está levando ali, por exemplo, a ventilação superficial, ou a dor que está levando à ventilação superficial. E aí isso vai gerar o quê nesses dois cenários? A hipoxemia. E aí a hipoxemia persistente, ela continua fazendo com que o paciente tenha essa ventilação superficial, ou é ainda a persistência da dor? Então é tudo muito complexo dizer o que está levando uma coisa levando a outra, ou se elas estão ali se retroalimentando. E aí uma questão de integração muito importante, eu até deixo no material para vocês, a gente pensa assim, olha, a dor leva à ventilação superficial. A ventilação superficial leva à hipoxemia. A hipoxemia leva à taquicardia. A taquicardia leva ao aumento do consumo de oxigênio. E o aumento do consumo de oxigênio leva à instabilidade clínica. E aí, essa instabilidade clínica faz com que a percepção de dor ela fique aumentada.
E aí, essa percepção de dor aumentada, ou até mesmo a dor aumentada leva ao quê? Ventilação superficial, e aí o ciclo continua ali se perpetuando e piorando a situação desse paciente. Por isso que é fundamental ao profissional, enfermeiro, entender ali justamente as bases fisiológicas, não só da anestesia, mas do trauma cirúrgico, para que a gente consiga entender principalmente se o grau de dor ele é compatível com o procedimento cirúrgico. Se um procedimento que ele é minimamente invasivo, é muito comum a gente esperar então que esse paciente vai apresentar muito menos dor do que uma cirurgia aberta, né? Então, se a gente perceber que o grau de dor desse paciente ele está completamente exacerbado, pode ser por uma percepção pessoal, né? Cada pessoa tem uma reação diferente à dor, ou eu posso ter ali uma complicação muito maior que não está sendo percebida, né? A gente pode chegar até num cenário completamente absurdo de acontecer, mas não é improvável, tá? Mas é muito ruim que isso aconteça, de você ter ali material que ficou dentro daquele paciente. Então, se eu tenho ali um resto de material, esse resto de material vai provocar uma dor ali maior do que o esperado pelo procedimento cirúrgico, tá? E aí, quando a gente pensa, né, dos fatores que influenciam ali justamente nessa recuperação anestésica, eu tenho o tipo de cirurgia, ou o tipo de anestesia, perdão, e aí quando a gente está pensando no tipo de anestesia, a anestesia sistêmica, geral, ela tem uma recuperação muito mais lenta, porque ela demora muito mais para ser metabolizada do que uma anestesia local, né, ou até mesmo uma anestesia, uma raquianestesia, e aí sempre tudo aquilo que é mais sistêmico a gente pensa em risco cardiovascular. A duração da cirurgia também, quanto mais tempo esse paciente ele passa na sala cirúrgica, mais exposto ele fica a uma hipotermia, e aí um paciente em hipotermia ele demanda maior consumo de oxigênio, inclusive esse é um paciente que tem maior risco de choque, é um paciente que tem maior risco, inclusive, de parada. A gente precisa lembrar que tanto a hipotermia quanto a hipóxia são dois, né, dos 5 Hs da parada cardiorrespiratória. Então, esse é um risco que, durante a cirurgia, é muito difícil que aconteça, mas no pós-operatório é muito alto que aconteça. E também as condições clínicas do paciente também. Se é um paciente que tem diabetes, o estado nutricional desse paciente. Quando a gente está falando de estado nutricional, a gente não está falando necessariamente só sobre peso, tá? É muito comum a gente pensar nisso, mas a gente pode pegar, por exemplo, um paciente que ele é obeso e está desnutrido, tá? Porque a desnutrição está muito relacionada com o consumo de proteínas, então a gente pode pegar esse cenário. A insuficiência renal, doenças de base, principalmente doenças respiratórias, doenças circulatórias, doenças, né, ou doenças cardiovasculares também é uma coisa que é bastante importante nesse cenário. A idade, os extremos de idade, né, quando a gente fala sempre extremos de idade, é tanto para baixo quanto para cima, tá? E o próprio metabolismo desse paciente. E aí o metabolismo, a gente sempre também pensa ali função renal, né, que é a função que vai excretar, e o próprio fígado ali da função metabólica. Então, por exemplo, quando a gente pega algumas cirurgias, muitos médicos, né, eles podem orientar que o paciente precisa ali fazer uma dieta pré-operatória. E muitas das vezes essa dieta não é necessariamente para que o paciente perca peso, mas é para diminuir gordura no fígado. E aí, por quê? Porque quanto melhor esse fígado tiver, melhor será a metabolização ali, principalmente do anestésico, certo? Então, pensando em tudo isso, o que demanda ali do enfermeiro na sala de recuperação pós-anestésica? Avaliação respiratória integrada, nunca olhar somente valores, uma coisa que é fundamental a gente deixar, não olhar somente números, tá? Principalmente porque, assim, olha, eu olho um paciente e eu tô vendo que ele tá ali com uma saturação de 98%. Aí, por esse valor, você pensa, poxa, tá ótima a saturação dele, só que ele tá com um catéter nasal. Então, uma saturação de 98 com um catéter nasal
faz todo sentido. E isso não quer dizer que o paciente esteja bem, porque esse é um paciente que ele pode estar com depressão respiratória, mas a saturação dele está boa porque ele tem suporte de oxigênio. A avaliação neurológica, o nível de consciência, né, a gente nunca pode deixar o paciente querer dormir, né, e aí, por quê? Porque o sono da anestesia, ele é muito bom, mas a gente tem que insistir que ele precisa acordar para a gente estar podendo monitorar ali o nível de consciência dele. A avaliação neuromuscular, principalmente se ele está tendo ali a força muscular, capacidade de movimentação espontânea, porque se isso progride, é um paciente que vai, inclusive, apresentar uma dificuldade de manter o ritmo respiratório. A avaliação hemodinâmica contextualizada, pensando na questão da tendência dos valores, a frequência cardíaca, perfusão periférica, temperatura das extremidades, o estado mental e também o débito urinário. E uma das coisas que é bastante utilizada aqui, pessoal, é a pressão arterial média. Né? Esse é um valor que ele é bastante utilizado. A gente leva, sim, em consideração o valor de sístole e valor de diástole, mas o valor da PAM aqui, assim como na UTI, ele é bastante utilizado. Por quê? Porque a gente está falando de um paciente que está instável. E, para a gente já seguir aqui na finalização, um dos instrumentos que é utilizado para avaliação se esse paciente ele pode receber alta ali da sala de recuperação pós-anestésica é a escala de Aldrich e Krulik. Ele é muito utilizado, principalmente ali para monitorar como é que está a resposta desse paciente, avalia a atividade motora, respiração, circulação desse paciente, também a consciência, saturação de oxigênio, mas apesar de ser uma escala que tem muitas vantagens, né, como a padronização, a facilidade da aplicação dela, ela nunca pode ser utilizada de forma isolada, tá? A avaliação clínica do profissional enfermeiro junto com a avaliação do anestesiologista, eles são fundamentais para que esse paciente ele possa ser encaminhado para o próximo setor tranquilo, estável, né, ele ainda vai apresentar algumas repercussões, isso é impossível, né, ele ir 100% ali para a clínica cirúrgica, mas ele estando apresentando condições que foi feita tanto por meio de escalas quanto pela avaliação crítica dos profissionais, aí é o melhor cenário, certo? Então a gente finaliza por aqui essa unidade e aguardo vocês na nossa última unidade. Até mais, tchau, tchau.